Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília. Muito bom dia a você, a paz do Senhor. Que bom que você continuou conosco aqui nesse pós-madrugada. Esteve conosco na madrugada, no culto de madrugada, e agora vamos juntos nesse pós-madrugada e até às 7h30 da manhã. E que bom que você está aqui conosco e que o Senhor possa te abençoar. Meus queridos, estamos hoje recebendo aqui os pastores Marcelo Simões, Guilherme Campos, Francisco Damiani e Josiel Freitas. Hoje quem está aniversariando é o pastor Ricardo Diniz, que esteve aqui conosco, está aqui toda quarta-feira, né? Nosso querido pastor Ricardo Diniz, que neste horário já está a caminho de Governador Valadares, vai passar o final de semana, aproveitar as férias, né? O recesso das férias aí de professores, e ele está indo comemorar, né? Esse aniversário juntamente com a sua filha, seu genro, né? Lá em Governador Valadares, no calor humano de Governador Valadares. Muito bem, a paz do Senhor, e parabéns, pastor Ricardo Diniz. Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, nosso querido pastor, está aniversariando hoje. Quero mandar um abraço também ao meu querido doutor José Roberto, o cardiologista, que está acompanhando aqui a programação, servo de Deus, homem amado, muito querido, está ali conosco, sempre ouvindo, acompanhando a Rádio Manaim. Há um pedido de oração em nome da irmã Ana Boniceia. Ana Boniceia. Ela não é da nossa igreja, mas a filha é. E também não vejo problema nisso. Temos que orar, né? Pela Ana Boniceia, pela saúde dela, e que o Senhor possa dar uma experiência a ela, para que ela possa reconhecer o Senhor como o Senhor da sua vida. E ela já passou por alguns procedimentos, cirurgia, e vai ter que passar novamente por um procedimento hoje ou essa semana ainda em São Paulo. Peço aos irmãos, o procedimento é hoje. E ela precisa de uma bênção do Senhor na área da saúde, né? A família está pedindo e nós também clamando ao Senhor pela saúde da irmã Ana Boniceia. Eu peço a você que ore por ela também. E também orar pelo nosso irmãozinho de 2 anos de idade, o Benaia. Ele é filho da Renata e do irmão Douglas, lá de Ipatinga, Minas Gerais, Vale do Aço. Vai passar por uma consulta médica, também está batalhando nessa área da saúde. Tão pequeno, já vivendo o mar está revolto, né? Fazendo uma alusão ao texto trazido dessa manhã pelo pastor Josiel. E vamos orar pelo Benaia e pela família dele, né? Pelos pais, pela Renata e pelo Douglas também, lá em Ipatinga. Falar em Ipatinga, lembrei aqui da nossa irmã Denise e seu esposo Samuel. Um grande abraço aos irmãos aí de Ipatinga, Vale do Aço, sempre acompanhando a nossa programação. Queridos, vou pedir o nosso querido irmão Sena para colocar na tela, por favor, Sena, por gentileza, colocar na tela o texto, obrigado, o texto trazido nessa manhã pelo pastor Josiel Freitas, Atos capítulo 27, versos 23 e 24, que diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam comigo ou contigo, né? Que navegam contigo. Queridos, esse é o texto lido e para que os irmãos possam tomar pé ou ciência do contexto desse texto. Paulo estava sendo levado ali para a Itália, como o pastor colocou, para Roma. E nessa viagem aconteceu essa tempestade, né? Mas o detalhe que o pastor Josiel Freitas comentou aqui na sua explanação está o detalhe do verso 11 desse mesmo capítulo. Diz assim: mas o centurião ele creu mais no piloto e no mestre, no que dizia Paulo, porque Paulo, no verso 9, Paulo os admoestava, ou seja, Paulo os aconselhava. Paulo falava com ele: olha, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio, a carga, mas também para a nossa vida. Porque o anjo do Senhor havia visitado Paulo e falado isso. Mas também havia falado, calma que não vai se perder, ninguém vai se perder. Paulo ali tinha a orientação do Senhor, tinha a revelação do Senhor. Mas o centurião, ele creu mais na segurança do navio ali,
das suas vidas, da vida daqueles que navegavam ali no navio, ele creu mais no piloto e no mestre do que Paulo falou. E o que quer dizer isso, crer mais no piloto e o mestre? Quais eram as funções do piloto e do mestre? Vamos lá. A função do piloto era a direção, a segurança do navio, da navegação, ou seja, para que a gente possa da estrada, né, no mar, ou seja, onde ele ia passar ali no mar. E a função do mestre, ele era responsável pelo trabalho dos marinheiros, a parte operacional. Então eles creram mais nessas duas pessoas que estavam com essas funções do que daquilo que Paulo havia colocado, falado, orientado, que era uma revelação de Deus para a vida deles, de todos que estavam naquele navio. E a Bíblia diz no texto aqui, nós não lemos, mas está aqui, de que já havia alguns dias que estavam navegando, que não aparecia nem as estrelas, nem o sol, nem a lua. E esses eram detalhes, eram ferramentas necessárias naquela época para navegação. Quando o navio estava em alto mar e estava de noite, eles navegavam pelas estrelas. E quando pela manhã, bem cedinho, na madrugada, eles tinham entre 5 da manhã e 5:15, eram 15 minutos para poder colocar a rota, o navio na rota, novamente na sua rota. Porque naquela época não tinha GPS. Então eles tinham as cartas náuticas e tinham as estrelas, e geralmente pela manhã, bem cedinho, eles olhavam as estrelas, só tinham 15 minutos para olhar as estrelas junto com o horizonte, né? Isso quem me informou foi o pastor João Carlos Braga e o pastor Mauro Brito, que foram navegadores. Então eles falavam isso, de manhã então eles acertavam a rota, porque se o navio sair meio grau agora à noite, quando chegar amanhã de manhã, ele está completamente fora da rota. Então eles tinham que refazer a rota pela manhã, pela madrugada. Mas só que eles não tinham orientação nenhuma, porque eles não conseguiam enxergar as estrelas e muito menos o sol, porque já tinham 14 dias que eles estavam naquela batalha. E nós vemos aqui como é importante a orientação do Senhor, às vezes que a nossa vida, estamos também vivendo um mar revolto, pastor José Freitas. E não devemos confiar naquilo porque o confiar aqui no piloto e no mestre fala da razão humana, da sua inteligência humana, mas não confiar naquilo que o Senhor revela, que o Senhor nos orienta. A paz do Senhor, pastor José Freitas. Paz do Senhor Cleber, paz do Senhor os pastores aqui, aos irmãos todos que estão acompanhando nesse pós-madrugada. Isso é a realidade do homem sem Deus, né? Ele é confiado nas suas próprias forças, na razão. E nós, a partir da nossa experiência, do alcance, o que aconteceu com Paulo, né, no caminho de Damasco, aconteceu conosco, e o Senhor Jesus veio ao nosso encontro, nós aprendemos que a melhor coisa é ser dependente, é não viver da confiança no piloto e no mestre, é confiar no Senhor. Confiar no Senhor, você tem momentos que você não está vendo estrela, que você não está vendo sol, que as ondas estão cada dia maior, o vento cada dia mais veemente, mas importa é a nossa confiança. A palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, o que aconteceu com aquela embarcação, com o centurião, com o piloto, com o mestre, a autoconfiança, a razão, a carne, o homem é assim. Mas Paulo tinha uma experiência, nós temos uma experiência nessa embarcação da vida, né, nesse trajeto que nós estamos fazendo, quantas tempestades, quantas ondas bravias, quantas vezes os nossos olhos estão vendo uma coisa, mas Deus está dizendo outra, e tem prevalecido a vontade de Deus. No verso 42 desse mesmo capítulo, mostra que quando a coisa apertou, que a onda danificou o navio, começou a quebrar o navio, os soldados tinham uma saída, assim, para que nenhum dos presos fugisse, vão matar todo mundo. É a solução. Mas o centurião queria levar Paulo, né? Era um troféu para ele, né? Levar Paulo preso, chegar com Paulo preso. Não, e Paulo já tinha mandado, coma, se alimenta, se fortalece, ninguém vai se perder, nem um fio de cabelo tá aqui.
na palavra, nem um fio de cabelo. E eles, ali, quando ele viu a coisa apertar, a saída do homem é essa. Quando vê a coisa apertar, a saída do homem é essa, é morte. Mas quando nós que estamos em Jesus, somos servos de Jesus Cristo, que estamos vivendo a ministração de anjos, quando a coisa aperta, é momento de exercer mais a fé, é momento de confiar mais, porque Deus sempre tem nos dado escape e a saída. Não importa a tempestade, não importa as ondas, não importa a fúria do mar, importa que Deus falou, nós vamos chegar. Isso é o que Paulo viveu, é o que nós estamos vivendo. Muito bem, são 6h38. Deixa eu chamar aqui o pastor Francisco Damiani. No verso 29, eu estava olhando, enquanto o pastor José estava falando aqui, pastor Francisco, no verso 29, fala que e temendo ir dar em alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras. Lançaram 4 âncoras. Eles estavam confiados nas âncoras. E Paulo, eu vejo aqui no verso, nos versos 24 e 25, principalmente, fala em quem Paulo estava confiado. Paulo, ele estava confiado na presença de Deus. Ele não estava só, ele estava confiado no Senhor. Segundo, Paulo, ele estava confiado no verso 24 e 25, ele tinha uma promessa de Deus, ele estava confiado na promessa. Aí disse assim, você vai ser apresentado em Roma a César. Calma que você vai ser apresentado, não importa a tempestade, você vai chegar lá. Ele tinha uma promessa de Deus. E em terceiro, ele estava confiado também no verso 24, ele estava confiado na providência de Deus. Estava confiado totalmente na providência de Deus. E também, eu vejo aqui a outra, vamos colocar assim, outra âncora em que Paulo estava confiado, é que Paulo, ele sabia que quando ele trabalhava para o Senhor, Deus era o seu Senhor. E se Deus falou, olha, você vai chegar lá, é porque ele estava guardado pela palavra de Deus. Estava guardado, totalmente guardado. Então assim, Paulo não estava confiado ali no piloto, no mestre, no navio, na âncora do navio. Paulo estava totalmente confiado na palavra do Senhor, que falou, você vai chegar lá, calma, ninguém vai se perder. Nessa hora, nós também estamos nesse mar, ou seja, nesse mundo, navegando nesse mundo, mas nós temos um destino e o Senhor disse, olha, vai ter o arrebatamento, né? Aquele que confia em mim vai se salvar. Ou seja, nós estamos confiados não na nossa inteligência, nós não estamos confiados nos meios que temos para nos safar disso. Não. A igreja está confiada na palavra do Senhor. E é por isso que Paulo, ele estava tranquilo, confiante, mesmo com o mar sendo revolto e com as pessoas desesperadas, como o pastor José colocou aqui. Paulo não estava desesperado em momento algum, ele estava guardado pelo Senhor. Paz do Senhor, pastor Francisco. A paz do Senhor Kleber, paz do Senhor, nossos irmãos aqui pastores, paz do Senhor a todos que estão conosco já nesse pós-madrugada, né? Podendo desfrutar das bênçãos do Senhor aqui, nesta palavra, né, que o Senhor nos deixa aqui. E para nós, né, Kleber, é o nosso maná para esse dia, né? Isso mesmo. Para que Deus possa vai nos guiar nesse dia, né? Nos nortear. Você fez uma observação muito importante aí, foi que a providência diante daquelas lutas ali, tão difícil, foi lançar 4 âncoras, né? Essa era a razão humana, né? Vamos lançar 4 âncoras que nós estamos seguros. Mesmo diante de toda aquela tormenta, né? 14 dias, chuva, não tinha o sol, estrela, não via nada. as estrelas, nada. É um negócio muito difícil. E eles tomaram essa decisão. Só que foi uma decisão errada, né? Uma decisão errada. Por isso que é importante, quando você pega o verso 23, o verso 24, o que Paulo estava vivendo aqui? Paulo estava diante de uma revelação. Ele estava diante de um dom espiritual. As situações na nossa vida, certamente eu já passei por isso, certamente hoje muitos que estão aqui nos ouvindo estão passando por isso, situações em que você não vê, você não tem como, e olha só, uma chuva, uma tempestade em meio ao mar é uma coisa que é difícil, não é coisa fácil não. A gente só quem já viveu a gente que é metido a pescador, nós já tivemos essas situações. Olha, o negócio você pensa que não vai, é aterrorizante. O negócio você entrega a vida a Deus mesmo, ou senão é difícil. Então, assim, você citou aí 2 companheiros, né, que já foram
pilotos já foram trabalhado muito com isso. Não, né? o pastor João e o pastor João, Mauro. eles também sabem disso. Assusta, né, e tudo. Mas Paulo estava confiado em quê? Numa providência de Deus. Então, a revelação, e outra coisa, Kleber, a revelação, ela preserva a vida. É verdade. Quando você chega lá, 276 vidas preservadas, ninguém se perdeu, porque a revelação, ela preserva a vida. Então, o que fica para nós nesta manhã é isso. Você que está nos ouvindo, olha, você busca o Senhor, confia no Senhor. A situação está difícil, a situação está complicada. Não coloca a âncora, não. A âncora é o recurso. Aquelas âncoras ali, elas iam trazer um prejuízo muito pior, muito maior, porque aquelas âncoras iam ceifar as vidas. E quando elas foram soltas, né? Foi Paulo até que mandou soltar, não foi? Paulo mandou soltar. Corta isso aí, solta, porque nenhum de nós vai se perder. O navio vai se perder. Às vezes aquilo que você está agarrado, você está achando que vai ser a sua salvação, que vai ser a solução, deixa isso para lá, porque Deus tem um recomeço, Deus tem uma bênção nova, Deus tem algo maravilhoso, é o milagre, porque o milagre é a vida, né? É preservar a vida. E isso, só quem pode preservar é o Senhor, é a mão do Senhor, é aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis? Estamos. Nós estamos vivendo momentos tenebrosos? Há uma nuvem negra? Então a igreja nessa hora, ela só vai ser vitoriosa se ela estiver ouvindo a voz do Espírito E não Santo. lançar âncora para ficar nesse mundo, E não né? lançar âncoras. 4 âncoras são os recursos, aquilo que vem, aquilo que você acha, não, isso aqui eu vou fazer, não, isso aqui eu vou... Não vai dar. Confia no Senhor, busca o Senhor, porque o Deus que nós servimos, Ele está falando conosco hoje, Ele está falando conosco nesta manhã, e Ele quer falar o seu coração e vai continuar operando essas bênçãos na vida da sua igreja até o dia que nós vamos ouvir aquele chamado glorioso: vinde benditos, possui por herança a terra que vos está preparado. O Deus que nós servimos é o Deus que fala quando o mar, aquele céu de brigadeiro, mar de almirante, né? Mas também quando há tempestades, ele também se revela e fala. Exatamente. Os discípulos tiveram essa experiência com o mar, né? Exatamente, lembrei disso, pastor. E a bênção ali foi quando houve a voz do Senhor, né? A revelação. Quem é este? Depois, quem é este homem, né? É o Deus provedor, né? Paulo conheceu esse homem, o Deus provedor. Até o mar e o vento lhe obedecem. Glória a Jesus. Deixa eu me despedir aqui do pastor José Freitas, que tem que nos deixar nessa manhã. Nos deixar, mas volta, né, pastor? O senhor volta. Quinta-feira que vem. Paz, Senhor, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã, pastor José. Amém. Paz do Senhor a todos. Muito bem, pastor Marcelo Simões. Eu estava anotando aqui também, pastor Marcelo Simões. No verso 30, diz assim: então os marinheiros, pensando em fugir do navio e tendo já deitado batel ao mar, querendo, eles tinham que colocar aqueles barcos salva-vidas pensando, não, vamos sair daqui, vamos sair desse barco. E querendo lançar as âncoras pela proa. Então, verso 31, Paulo disse ao centurião, aos soldados: olha, se vocês não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar, ou seja, vocês vão morrer. Nessa hora, nós temos que estar no navio, né? Barco. Não, calma, né? Não, eu vou tentar aqui usar um subterfúgio aqui para tentar me salvar. Não, você vai morrer se você fizer isso. E aqui Paulo está falando, não, se você não ficar no navio, dá ideia de corpo, né? Nessa hora, temos que estar ligados ao corpo, temos que estar todos juntos, temos que estar nessa obra, para que, como Noé, por exemplo, né? Temos que estar todo mundo junto, a família. O que salvou ali Noé foi ele obedecer e estar todo mundo junto no barco, ali onde ele criou a arca. Senão, quem ficou do lado de fora, o que aconteceu? Não puderam se salvar. Como hoje também, o Senhor, ele vai arrebatar a igreja, né? Uma determinada igreja? Não. É aqueles que servem ao Senhor, que lhe obedecem, que se santificam, né? Há uma igreja aqui no Brasil, na Itália, espalhado pelo mundo inteiro. Mas para você se salvar, o que tem que acontecer? Você tem que estar ligado a um corpo. Você não pode estar sozinho por aí, abandonado. Tem que estar ligado a um corpo. Então ele falou, se você tentar estar sozinho, não vai salvar a sua vida. É o que ele está falando aqui. Senhor, nessa hora em que a igreja também vive neste mundo, né?
O pastor Francisco bem colocou. Tempestades, né? Quem é que não vive uma tempestade? Na área da saúde, na área financeira, na área matrimonial, familiar, com os filhos. Quem é que não vive hoje uma tempestade, né? Ou já viveu, ou está vivendo. Mas nessa hora, tem que buscar uma palavra do Senhor. Paz, senhor pastor Marcelo. Paz, senhor Kleber, também os companheiros aqui da bancada e todos que conosco estão. Você foi muito taxativo numa coisa muito importante. O mar tem as tempestades, né? Sempre. O mar é tipo do mundo. Sempre. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. O mar pode estar assim, aquele céu de almirante, daqui a pouco muda tudo. E geralmente alto mar é assim. De repente vira o mar, ondas bravias, tempestade. Não é assim? Para quem pesca, é assim. Verdade. E Paulo era um homem que tinha uma experiência com Deus muito grande, porque ele era conhecedor da palavra, ele foi instruído por Gamaliel, mas ele também teve uma experiência com Jesus quando ele quis realizar o seu projeto. A conversão de Paulo foi algo assim extraordinário, onde ele pôde entender que aquilo que ele tinha de conhecimento não era suficiente, porque dentro do seu projeto ele estava perseguindo o Senhor. E o Senhor diz para ele, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, na conversão, Paulo já teve ali uma experiência com o Senhor. Depois, ele teve a experiência com Ananias, que também teve uma experiência com o Senhor. Quando o Senhor chamou Ananias e contou para Ananias, para ele ir ao encontro de Paulo, Ananias falou, Senhor, esse homem tem carta para fazer o que quiser. Eles temiam a Saulo. Entendeu? Ele tem carta para fazer o que quiser. Aí o Senhor disse uma coisa que é muito importante para as nossas vidas, quando nós vivemos a experiência de corpo. Porque cada um de nós teve o seu chamado individual. Sim. Mas quando nós chegamos na igreja, nós tivemos a experiência do corpo. E Paulo tinha que aprender isso, a experiência de corpo. E o Senhor disse logo a Ananias. O Senhor disse o que, Ananias? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, né? Atos 9:15. Quando Ananias chegou para falar com Paulo, ele disse, irmão Saulo, né? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco. Eu não conheço esse sujeito, como é que ele sabe? Então, eu estou aqui por causa da orientação que o Senhor deu do corpo. Então entra aquilo que você falou, a importância de nós estarmos no corpo, ligados. A solução para o seu problema, para a sua necessidade, para a tempestade que você está vivendo, está no corpo. Não está no recurso humano. Por que está no corpo? Porque só no corpo opera os milagres de Jesus. Os milagres de Deus. Porque eu e o Pai somos um, disse Jesus. Então, é necessário que nós venhamos a entender o nosso chamado. Nosso chamado. Por quê? Porque em todas as coisas o Senhor vinha falando com Paulo, mostrando a ele o que deveria fazer. Quando ele começou a pregar, houve uma investida para destruir, avisaram a ele, ele escapou. E o Senhor foi orientando a vida dele em tudo. Então não foi simplesmente um momento que ele viveu dentro daquela condição ali de ir para Roma, Itália. Era importante ele saber o que o anjo do Senhor falou para ele. Olha só. Não temas, importa que seja apresentada a César. Ou seja, no projeto do chamado dele, ele tinha que ser apresentado aos reis. Ele pregou para os gentios, ele pregou para as autoridades, para Israel. Agora ele precisava pregar para os reis, ele ia estar com o faraó. Sim, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito. Irmão, na hora da adversidade, lembra que Deus tem um propósito para sua vida. Você não está passando pelo que você está passando à toa. O projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. E você precisa aceitar isso,
Porque Deus, ele não te coloca na provação para te abandonar. Ele entra com você na fornalha. Ele entra com você, qualquer que seja. Agora você só precisa crer. Entendeu? Paulo, a todo instante na embarcação, ele estava ali falando das revelações, ainda que não dessem crédito a ele. Ele estava falando. Até que chegou o momento em que deram crédito. Porque tudo que ele falou foi se cumprindo. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então você, meu irmão, cada um de nós aqui, precisamos entender isso. Nós estamos diante do Senhor porque há um projeto de Deus estabelecido para as nossas vidas. E para que esse projeto permaneça, você precisa estar atendendo aquilo que é o chamado do Senhor para a sua vida. Então, quando o anjo do Senhor disse, e foi colocado aqui, né, o anjo do Senhor acampa ao redor do que eu tenho, importa que seja apresentado a César. Ou seja, o projeto de Deus tem que cumprir, porque você foi levantado para levar a palavra aos gentios, a Israel e aos reis. Então você vai cumprir isso, a palavra de Deus vai se cumprir. E encerrando, busque os melhores dons e eu te mostrarei o caminho ainda mais excelente. O que é isso? É você entender qual o seu chamado, o propósito de Deus na sua vida para realizar a obra. Nós temos aprendido nessa última hora que o Senhor só está se revelando à igreja fiel. Ele só está se revelando à igreja fiel, ele está falando com intimidade. E nós temos um chamado. E esse chamado é para sermos testemunha. O Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse, olha, vocês não têm como conhecer as estações pelo qual o poder de Deus será manifesto, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele fará com que sejais testemunha do que tendes visto e ouvido. Paulo ali testemunhou da grande experiência que cada um de nós temos diante do altar de Deus, independente de circunstâncias que estamos vivendo. Se estão crendo, se não estão crendo, é por isso que tem a insistência, né? Passa o link, envia o link, seja um instrumento na mão de Deus para que a palavra dele possa alcançar aqueles que estão mais distantes e o nome do Senhor vai ser glorificado. Importa que você seja apresentado a César. Muito bem, pastor Guilherme Campos também conosco. O pastor Alexandre, ele me mandou aqui uma mensagem, achei muito interessante. Ele disse assim, Kleber, Salmos 34:7 assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas o que eu gostei aqui, ele diz, pela ação do Senhor, nós escapamos do mar, ou seja, desse mundo. E hoje estamos na sua obra, ou seja, na ilha, ele até cita aqui, na ilha de Malta. Estamos cercados pelo mar, mas não pertencemos a ele, porque Jesus tem sempre um lugar para nós na eternidade. E o detalhe, que eu achei muito interessante também, ele cita Hebreus 6:19. Hebreus 6:19 diz o seguinte, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Ou seja, o Senhor é nossa âncora. Ele é nossa âncora, né? A âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, do Santo dos Santos, né? Estamos seguros pelo Senhor. Ele é a nossa âncora, pastor Guilherme. E o detalhe, Paulo aqui, algumas das âncoras que eu estava anotando aqui, algumas das âncoras que Paulo lançou ali, a oração, o jejum, a fé, não é? Vou olhando aqui, a confiança em Deus, ele esperou o tempo certo, enfim, Paulo, ele lança essas âncoras, todas espirituais. Ele estava vivendo um momento real, que era uma tempestade, um momento mais revolto, as pessoas ao seu redor apavoradas, sem saber o que faziam, como diz um ditado, correndo igual barata toda para lá e para cá, não, jargão popular. Mas Paulo estava confiado no Senhor, na palavra do Senhor, que eles iriam chegar ele ia chegar até diante de César, né? Podia cair tempestade, maremoto, terremoto, a palavra do Senhor falou, você vai chegar lá, e chegou. Como também, o Senhor tem um propósito para a igreja nesse momento, né? A igreja vai chegar o momento que a gente vai ser arrebatada, vai para as bodas do Cordeiro. Enfim,
todo o projeto de salvação do Senhor vai se cumprir. Por quê? Porque a palavra do Senhor disse e ele é fiel para cumprir a palavra dele, pastor Guilherme. A paz do Senhor. A paz do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco. Em Jesus nós estamos seguros. Graças ao Senhor. A segurança nele, não é verdade? O pastor Francisco citou uma frase aqui e eu anotei. Achei muito interessante, que é o seguinte: a revelação preserva a vida. Aleluia. Foi. A revelação preserva a vida. E o interessante, Kleber, é que desde o começo o centurião não creu na revelação que Paulo entregou. Não creu. Não creu. E aí ele foi contar e o apoio dele estava no piloto e no mestre, né? Mas nós temos segurança em Jesus. A nossa segurança está num projeto. Tanto que você falou que Paulo esperou o tempo certo, a hora certa, porque ele sabia que ele estava debaixo de uma revelação e de uma promessa. Paulo só se manifestou acerca de que as vidas seriam poupadas depois do terceiro dia. Foi no terceiro dia. Ao terceiro dia, versículo 19. Nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar, porque já não tinha direção de nada, já não aparecia sol, lua, isso tudo já foi falado. Mas a partir do terceiro dia, quando o projeto, quando Deus mostra ali o projeto, quando Paulo entende que era hora de aplicar a revelação, aí ele se levanta e fala assim: o Senhor revelou, o anjo de Deus está comigo, não vai se perder ninguém, nós vamos perder o material na hora certa. O interessante, Kleber, e eu vou voltar lá no início, quando você abriu o pós-madrugada, falando nessa questão, que o centurião cria mais no piloto e no mestre. E nós temos muitos hoje crendo em recursos do homem, porque o centurião é aquele que tinha o governo dos soldados ali, de 100, né? Então ali naquele barco provavelmente deveria ter 100 soldados para cuidar da tripulação e daqueles que estavam aprisionados. Senão não teria um centurião ali, né? E ele creu no piloto, que era aquele que estava guiando o barco, e ele creu no mestre, né? O mestre é aquele que cuidava da tripulação e muitas das vezes o mestre era dono do navio, né? Mas nós temos uma experiência com a revelação. E eu vou falar mais uma vez aqui, gostei muito do que o pastor Francisco falou. A revelação preserva a vida, porque nós não estamos confiados no homem, nós estamos confiados num projeto de Deus de salvação para a nossa vida e para a nossa alma. Então, aquele que cuida de nós é o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsevaô, né? O Senhor dos Exércitos. Nós não estamos confiados no poder do centurião. Nós somos direcionados, nós somos cuidados e detentores da doutrina, porque o nosso mestre é Jesus. Então nós somos detentores de uma doutrina que nós tanto temos falado. Então o Senhor peleja as nossas batalhas, estamos fundamentados numa doutrina cujo mestre é Jesus e o nosso piloto é o Espírito Santo que tem nos direcionado a cada dia. Por isso Paulo estava tranquilo mesmo diante de toda a adversidade. Por quê? Porque a revelação preserva a vida. Nós temos uma experiência, meus irmãos, e é isso que nos mantém nessa obra, a experiência espiritual. Nós sabemos que nós vamos passar por luta, que debaixo do sol nós vamos passar por intempéries, às vezes o euraquilão, o pé de vento vai dar sobre nós, mas a revelação do Senhor preserva a nossa vida. Kleber, quantas vezes nós chegamos na igreja e nós pedimos oração e o Senhor fala assim, aguarda, espera, vai piorar, mas eu estou no governo de tudo. E aí a gente descansa mesmo sabendo que as lutas vão intensificar. Por quê? Porque nós estamos confiados na revelação e na palavra do nosso Deus, que Ele vai nos preservar até chegarmos com segurança aonde Ele quer nos levar, que é a eternidade. E você que está nos ouvindo, já aconteceu alguma vez na sua vida, você está no navio, onde as pessoas que tomam decisões, e você não faz parte dessas pessoas, eu estou me referindo aqui na sua casa, sua família. Às vezes quem toma decisões na sua casa, onde você está, não é você, né? E você está vendo que Deus já revelou a você algumas coisas e as pessoas estão tomando decisões opostas e apavoradas com a situação que a família está vivendo.
E nós temos que tomar a mesma decisão de Paulo. Olha, aconselho. Olha, o Senhor me falou isso. Olha, o Deus a quem eu sirvo me mostrou isso. Então, e manter a calma. E não pular do barco. Porque Paulo aqui, ele não pula do barco. Muito pelo contrário. Ele falou, não, calma. Gente, o Deus a quem eu sirvo falou comigo. Ele está no controle, o Senhor reina. Então, muitas vezes, falta isso. Muitas vezes nas famílias, né? Não, vou embora dessa casa aqui, vou procurar meu lugar. Não, Paulo não pulou do barco. Paulo viu que eles estavam tomando atitudes, decisões erradas, confiava mais no piloto e no mestre. Mas Paulo falou, olha, tudo bem que vocês confiam no piloto, mas o Deus a quem eu sirvo me revelou uma palavra. E com ele eu estou seguro. E Paulo jejuava, Paulo orava, Paulo aconselhava. É o que nós temos que fazer também na nossa família, com os nossos colegas de trabalho. Às vezes a empresa está afundando e você tem uma palavra do Senhor que vai fazer toda a diferença, né? Você está ali com um propósito. Paulo estava ali com um propósito definido pelo Senhor, não é verdade? Ele não estava ali à toa, ele não estava ali, não. Ele estava dentro de um projeto que Deus estabeleceu para a vida dele. Exatamente. Mas Paulo estava indo preso, sim, mas convinha que isso acontecesse para que o evangelho fosse pregado a reis. O recurso está estabelecido. Exatamente. Mas eu estou nesse emprego, eu não gosto. Estou aqui contra a minha vontade. Mas o Senhor colocou você aí, e esse mês estamos orando pelos colegas de trabalho. Deus colocou você para falar exatamente para aquele colega de trabalho que Deus quer salvar, pelo seu chefe, pela equipe, não, pastor Guilherme? É isso. Não vai perder ninguém. Não, calma, ninguém vai se perder. Não vai ter dano, porque Deus vai preservar as vidas. E isso é uma experiência maravilhosa, né? Quando você tem uma palavra no Espírito, quando você entende o projeto, quando você valoriza a bênção do Senhor, pastor Francisco, os dons se manifestam, porque a revelação tá mantida, a palavra do Senhor tá mantida. E o ministério dos anjos, a operação dos anjos em favor dos seus servos, é uma experiência gloriosa, isso que Paulo viveu, né? Tem gente que pensava que quando Paulo fosse levado a Roma, seria levado diferente, né? Poderia, como pregador da palavra, ir de primeira classe e tudo. Não, foi como prisioneiro, escravo de Jesus, e ele não ousou questionar a vontade de Deus para sua vida. Pelo contrário, sempre deu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Interessante foi a chegada dele em Roma. Todos os presos foram levados literalmente para a prisão, mas ele para sua casa com os guardas. Ele ficou na prisão domiciliar. Entendeu? E teve a liberdade de pregar para todos. Então, sim, ali ele recebia, foi ali, inclusive, só para que os irmãos possam entender o que o pastor Marcelo está falando, que Paulo foi instrumento para salvar Filemon, né? Onésimo. Isso. Ali, ele recebeu cartas para o senhor dele, falando, olha, ele foi inútil a você, mas agora ele é muito útil. A minha te recebe-o. Ô Kleber, e se ele te fez algum dano, põe na minha conta, hein? Põe na minha conta, exatamente. Filemon fala, a carta a Filemon fala isso. Então Paulo ali recebeu vários irmãos ali enquanto ele estava preso, e ali ele pregava, escreveu cartas para as igrejas, ou seja, ele tinha uma utilidade para Deus ali naquele lugar. Isso aí. E é isso que a gente precisa entender. O viver do processo é você atender a revelação do Espírito Santo, independente da circunstância que você vive. Deus, ele te dá a prova, mas também te dá o recurso. Você só tem que alcançar. E o alcance está na fidelidade. Não vou nem falar de obediência. Fidelidade. Você é fiel. O que é o fiel? Ele não tem dúvida. Ele permanece naquilo que é a direção do Espírito. Você quer ver outra vez que Paulo não pulou do barco? Foi quando ele estava na prisão com Silas. E aí teve aquele terremoto. E aí ele viu o centurião ali, o soldado que estava tomando conta, que se tivesse alguém fugido, ele ia pagar com a vida, né? Então Paulo falou, não, calma que ninguém fugiu, nós estamos aqui ainda, não vamos pular do barco, tá tudo certo. Então Paulo sabia o propósito de Deus. E você sabe o seu propósito na mão do Senhor? O seu chamado, os pastores falaram isso hoje. Você entendeu o seu chamado? Você sabe onde é que você está? A sua empresa que você está trabalhando, a família que você está, o local que você mora, seus amigos em si. Interessante, né? Carcereiro, né? Não te faças nenhum mal, né? Isso. Nós estamos todos aqui. E os desentendimentos que ele teve, né? Como está relatado, o desentendimento que ele teve com Marcos,
No final, ele falou, não, traz o Marcos. Traz o Marcos, né? Que é importante. Segundo Timóteo, capítulo 4. Não, traz Então, o Marcos. assim, não tem ressentimento. Eu tô fazendo a obra agora. Sim. Vai ter até hora que o falar da revelação, a verdade, vai doer alguém. Mas aquilo ali tem que ser falado e não importa. Você só Isso. tem que entender e aceitar e continuar sabendo que Deus está no controle. E ali, quando ele manda chamar Marcos, ele fala, ó, Demas me abandonou aqui, Isso. amando o presente século, mas o Timóteo, traz o João Marcos aí, que é João Marcos. Traz o Muito Marcos. útil ao Muito ministério. útil ao ministério. Muito útil aqui, vai estar com a gente, né? E o detalhe, ele fala assim, ó, traz eu tô me referindo aqui a 2 Timóteo 4, 9 e 11. Ele fala assim, traz a capa, traz os livros, mas o mais importante, traz a palavra, os pergaminhos. Ou seja, pergaminhos. na hora da tempestade, na hora que você estiver sentindo só, não se afaste da palavra de Deus. Porque Paulo aqui não se afastou da palavra de Deus naquela tempestade. Falou, olha, o Deus aqui eu sirvo. Falou comigo, é a palavra de Deus que vai te salvar. É a revelação de Deus que vai te salvar e vai preservar a sua vida. Porque você não está... Paulo não estava sozinho, como hoje a igreja não está sozinha. O Espírito Santo de Deus está ao nosso lado, nos norteando, nos guiando nessa hora. Você não está sozinho nessa hora. Ô Kleber, Pois não. interessante isso que Paulo falou, né? O Deus de quem eu sou, né? Isso, Porque o preço foi pago, foi comprado com exatamente. preço precioso, né? Nós- Agora ele é propriedade do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor, a igreja é propriedade. Ele nos comprou e pagou com alto preço na cruz do Calvário. E o resultado disso é que agora ele serve. Exatamente. Serve a Deus, né? Por Ele amor, né? Por amor. Por amor. Ele sabe quem ele serve, ele sabe quem é o Deus que ele serve e do poder desse Deus para tirá-lo Glória a daquela Deus. tempestade. É amigo, Não é isso? né? Isso. Ele é amigo. Né? Não somos mais servos, agora somos amigos de Isso. Deus. Né? Porque Somos sabemos filhos de tudo Deus. que ele faz. Exatamente. Por revelação do Espírito. Glória a Deus. Revelação do 7 horas 9 minutos, nós vamos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta, rapidinho. Muito bem, estamos de volta pela Rádio Manaim, são 7 horas 15 minutos, 7h15, horário de Brasília. Ontem eu recebi uma mensagem dos irmãos e eu fico acompanhando porque estamos agora no YouTube, né, irmãos? E inclusive você pode acompanhar o pós-madrugada de hoje e a madrugada de hoje. Daqui a pouquinho, por volta de 8 horas, já vai estar postada ou postados, né? Tanto a madrugada quanto o pós-madrugada no YouTube. Você pode evangelizar, pode anunciar, informar as pessoas sobre pós-madrugada e a madrugada no YouTube, tá bom? Você pode assistir quantas vezes você quiser e sempre que você entrar no YouTube e colocar lá pós-madrugada, madrugada, dá o seu like. O like é aquele joinha, mão com o dedinho pra cima assim, um joinha. Dá o like ali, tá bom? Porque isso importa muito, isso é muito importante. E também faça o seu comentário. Nem que você coloque assim, Kleber, oi, a paz do Senhor. Só isso é suficiente para que o YouTube informe outras pessoas sobre esse conteúdo e a palavra do Senhor pode estar chegando, vai chegar certamente a outras pessoas que não conhecem o Senhor, que são de outras denominações ou não são de nenhuma denominação, que elas possam também ter acesso a esse conteúdo. Então participe com a gente, tá bom? Participe, deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? Isso é muito importante pra gente. E quando você colocar lá a sua mensagem, coloca lá, aqui eu sou o Guilherme aqui de Jardim Colorado, eu sou aqui o Francisco da Serra. Coloque a sua localidade para que a gente possa entender e saber de onde você é, tá bom? E uma irmã disse assim, Kleber, você bem que poderia durante o pós-madrugada interagir com os irmãos que estão mandando mensagens pelo pós-madrugada. Eu adoraria fazer isso. Só que, repito, é gravado, nós não estamos ao vivo nesse momento. São 7h16, não estamos ao vivo. Agora, daqui a pouquinho, quando terminarmos, a gravação vai estar disponibilizada no YouTube. Por isso que eu não sei quem é que está ao vivo agora com a gente. Mas quem estava com a gente ontem, a Nilva Ribeiro, o Isaías, o Matheus Araújo, a Leonete, o Vanderlei, enfim, tem vários irmãos aqui que mandaram mensagens aqui. Por exemplo, a Neuza Duarte, diz assim, Kleber, a madrugada do nosso maná, vindo do trono de Deus. A Elizabeth diz assim, olha, mesmo nas lutas e aflições, isso é o pós-madrugada de ontem, tá, gente? Se estivermos em comunhão com o nosso Deus, então ele fala conosco e nos usa para fazer a obra de Deus. E amanhã eu vou ler as mensagens de hoje. Então, por isso que eu tô falando, eu dando uma resposta aqui à irmã que me questionou, né? Perguntou, melhor dizendo, por que eu não interajo, não leio as mensagens ao vivo? É porque nós não estamos ao vivo no YouTube. Nós estamos gravados. Mas daqui uns dias nós estaremos ao vivo aqui
E aí eu vou poder interagir com as mensagens, que eu amo ler as mensagens dos irmãos. Por isso que eu leio sempre aqui a participação do ouvinte aqui no Pós-Madrugada, como agora, Luiz Carlos Gomes dos Santos. Agora estamos ao vivo. Em Tucum, em Cariacica, participando conosco. O Oscar Emanuel Veiga está em Buenos Aires, na Argentina. A Adriana Ferreira Borges está aqui no sul do Espírito Santo. A Fabiane dos Santos está em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O Alencar Pimentel está em Tramandaí, Rio Grande do Sul, ou seja, o Brasil inteiro. O irmão Anderson da Inglaterra está aqui, até fala assim, Kleber, peço aos irmãos para orar pela nossa irmãzinha, a Zara, isso, nossa irmãzinha que está internada, a sua mãe Nicole também, estão lá em Londres e estão acompanhando aqui a nossa programação. Então, assim, estamos no mundo inteiro, isso é maravilhoso. E quando você ouve a madrugada e o pós-madrugada, e você dá o seu like, e você coloca ali a sua mensagem, o YouTube, ele impulsiona isso e indica esse conteúdo para milhares e milhões de pessoas do mundo inteiro. Então, faça a sua parte, evangelize conosco. Muito bem, 7h19, isso colocado. Deixa eu começar a me despedir aqui dos pastores, para que a gente possa colocar um ponto final hoje aqui, nesse dia, aqui na madrugada. Mas antes ainda, eu gostaria de fazer um comentário. Eu recebi aqui o pastor Alexandre Kleber. O pós-madrugada é uma bênção para alcançar profundidades nas revelações do Senhor. E o pastor Guilherme até colocou aqui fora do ar, em off, falou assim, Kleber, hoje é quinta-feira, culto de oração, né? É uma boa dica ou uma sugestão boa falarmos sobre a revelação preserva a vida, né? Uma boa palavra, né, pastor, para essa noite, culto de oração. Né? É uma bênção, né? Resultado de oração, resultado de vida no altar, isso. Resultado de viver o projeto de Deus. Paulo entendeu isso e Paulo usufruiu mesmo em meio à tempestade. Paulo usufruiu da revelação, tinha segurança na palavra de Deus, sabia que tudo que Deus revelou para ele se cumpriria, e é difícil até falar isso, né, pastor? Mas Paulo descansou na revelação e Deus operou. E ele falou, testemunhou a respeito Testemunhou. disso. Isso que é importante. Isso. E o resultado foi que não se perdeu a vida de ninguém. E eu quero agradecer aqui ao... deixa eu ver aqui. O diácono Alberto, lá de Piabetá, Rio de Janeiro. Ele me mandou aqui o áudio às 3h52. Não tô reclamando não, tô dizendo que foi uma bênção, tá? Orando pela minha vida. Muito obrigado. Eu ouvi quando eu acordei às 5h da manhã, muito obrigado, eu ouvi. Coisa boa é quando você já acorda com alguém orando por você. Olha que coisa gloriosa. Ele mandou um áudio aqui, quero agradecer. Eu agradeci já, né, a ele aqui pessoalmente, mas eu tô agradecendo aqui para que todos saibam, né? Há uma igreja que ora por nós, pelos pastores, por mim. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo por se preocupar comigo, com a minha família. Meu Deus, que coisa gloriosa. E isso é corpo, né? Isso é corpo. Eu quero agradecer aqui em nome de Jesus ao nosso querido irmão diácono Alberto, a sua esposa Ivalnice, por orarem por mim, assim como a irmã Wanda lá de Ponte Nova, a irmã Marinha Piuí, a irmã as irmãs lá de São Mateus, que sempre oram, a irmã Inedina, a irmã Dina, a irmã Elza, enfim, todos que oram lá. Então, muito obrigado por cada um de vocês aí que ora por nós aí, tá bom? O diácono Anderson tá aqui conosco, ele é lá de Santa Teresa, né? Já foi da Glória, agora está lá em Santa Teresa, me mandou uma mensagem aqui e ele fala exatamente sobre deixa eu achar aqui, porque achei tantas mensagens que chegam aqui, e ele diz assim, olha, mesmo em meio à tempestade, Paulo partiu o pão e distribuiu para todos do barco, e todos se alimentaram. Diante das lutas e provas, não tem faltado pão vivo para alimentar a igreja e aqueles que estão ao nosso redor. Glória a Deus. Boa colocação aqui do diácono. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Ele que está em viagem, retornando ao estado do Espírito Santo. Deus te proteja e te guarde aí. Mas é isso. Em meio às circunstâncias da tempestade nesse mundo, as lutas, as aflições, não tem faltado pão para... Paulo ali representava a igreja, não tem faltado pão, e Paulo estava alimentando a todos no barco, e a igreja tem esse papel de alimentar, é a palavra de Deus, que é o pão que desceu do céu, que é o próprio Senhor, tem alimentado nessa hora a todos. Momento da saída do Egito, né? Isso, coloca o cordeiro, se der para sua família, se não der, chama o vizinho, né? Também. E reparte com ele, a porção tem que ser distribuída, não guarda para você a bênção não, porque no céu tem lugar para todo mundo.
É verdade. Glória a Deus. A irmã Rosilene Bragato, ovelha aqui do pastor Júlio César, né? Ali em Jardim da Penha 1. Ela disse: Kleber, Deus a cada dia tem nos dado alimento para que possamos vencer mais um dia. E através dessa rádio maravilhosa, que é um instrumento que é a Rádio Manaim, ela disse assim: tempos atrás, muitas pessoas, ela se coloca aqui, ela disse assim, franzíamos a testa quando falava em rádio, em relação à internet e demais canais de comunicação, satélite, né? Meu Deus. E hoje só temos motivos de gratidão a Deus por ter nos disponibilizado tamanha bênção, mesmo na pandemia, hein? Que foi uma tempestade. Ficamos todos no barco. Boa colocação da irmã aqui. Muito bem lembrado aí. Bem né? lembrado, né, pastor? Foi um período de adversidade, né? É verdade. Uma situação incomum e que o Senhor nos preservou, né, com a sua palavra, com as revelações, com as bênçãos, através dos meios de comunicação, né? Não estávamos isolados, né, Francisco? Exatamente. Estávamos Cada unidos. um na sua casa, mas Verdade. unidos no mesmo corpo, no mesmo espírito, Glória a Deus. Todos no barco. diante da revelação do Senhor, né? Pois não, pastor? Exatamente. Isso daí é uma benção, o pastor Francisco está falando. Uhum. Eu até compartilhei com os pastores aqui. O pastor Albino, lá do Rio de Janeiro, me mandou uma gravação de uma aula de 2001 do pastor Gedeuti falando sobre isso, sobre a transmissão via satélite, sobre a evangelização em tempo real, 2001, e da Missão Amazônia, 2001. E hoje nós estamos colhendo os frutos aí daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Exatamente. Depois eu vou te mandar o link dessa. Por favor. O irmão aqui, ele não colocou o nome dele. Mas vou ler o texto. Ele assim: olha, pastor Marcelo Simões foi nosso pastor aqui em Vila Gabriel Passos. Onde é isso? Vila Gabriel Passos? Nanuque. Nanuque, né? É um distrito de Nanuque. Sim. E ele disse assim: olha, essa semana foi aniversário também do pastor Guilherme, hein? Esse nobre homem de Deus. É verdade. Foi domingo. Domingo, né, pastor? Isso aí. Pastor Guilherme, parabéns. Aqui nós já mandamos parabéns pela. Foi, eu vi, fiquei feliz. Glorifica a Deus pela vida dos irmãos. Faltou internet pra mandar, né? Abraço aqui, todo mundo mandando abraço aqui. Muito abraço. Que maravilha. Ô, né? Kleber, Merece, né? eu queria lembrar assim, ainda bem que tinha internet, né? Porque não faltava papel para mandar recado, né? A internet é online, vai embora, tá tudo certo. É verdade. Cartas, né? As cartas. Graças a Deus, é um recurso, né? Que o Senhor, o Espírito Santo nos deu e que fazemos uso aqui. Essa palavra aqui hoje, pós-madrugada, esses dias eu recebi uma mensagem no Zap do irmão que estava no Iraque. Ele mandou assim uma mensagem: me Kleber, estou aqui no Iraque acompanhando a madrugada e o pós-madrugada, e aqui são 4 horas da tarde. Uma madrugada às 4 da tarde, né? Mas ele estava lá no Iraque, nós aqui no Brasil, assim, ou seja, acompanhando a irmã Min, o nome dela é Min, da Coreia do Sul, acompanha a madrugada e o pós-madrugada. Ela teve aqui, né? Teve aqui com a gente. Jovens. Isso, teve aqui. Então, olha onde nós estamos chegando, né? O Pavel, né? Lá na Bielorrússia. Pavel, exatamente. Esteve aqui conosco também. Interessante, Kleber, que eu que sou mais antigo, né? Aqui. Eu lembro que quando a gente ouvia. Experiente, Francisco. Não, mais antigo assim, eu digo assim, não é nem de idade não, mas da obra aqui, né? Eu lembro que quando, nos seminários, né, dos Manaim, assim, quando tinha muita palavra, assim, quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Sim. E a gente sempre queria que Jesus, desde quando me converti, que a gente tá querendo que Jesus volta logo, né? E hoje isso já está se cumprindo. É verdade. Através desses meios, né? Através dos links, através... A igreja hoje, né? Hoje nós podemos ter a certeza de que este evangelho está sendo pregado a toda criatura, em todos os lugares. Não tem mais lugar oculto, né? Porque a palavra de Deus está chegando lá, né? E Paulo, naquele momento lá, né? Em lugares longínquos, né? Malta, lugares... Aqui diz até que quando eles chegaram em Malta, quem receberam foram os bárbaros, né? Mas ali também, já naquele momento, a palavra de Deus estava sendo levada. Isso é maravilhoso, né? E por falar nisso, a palavra de Deus está sendo levada. O Diego Gonçalves está lá em Baixa, em Algarve, Portugal. Ele diz assim: Kleber, é uma grande alegria falar com vocês. Meu abraço aí aos pastores, tá bom? Dizer que o pós-madrugada fala ao nosso coração, e nessa manhã esse conteúdo são palavras de esperanças, né, que chegam até nós. Ele diz assim: mas eu não vejo essa palavra no novo site, tá fazendo falta. Ok, mas essa palavra é colocada no site daqui a pouquinho pela nossa equipe, né, de retaguarda. Mas
deixa eu contar aqui para você, Diego, talvez você não esteja sabendo. Já está no YouTube daqui a pouquinho. Quando a gente terminar aqui o pós-madrugada, 10 minutinhos depois do nosso querido irmão Sena, que sempre faz jus ao seu sobrenome, rapidinho ele coloca o pós-madrugada e a madrugada no YouTube. Então você pode evangelizar sim. Você pode enviar o link para quem você quiser. Você pode ouvir quantas vezes você quiser durante o dia, logo depois das 8 horas da manhã. Você pode ouvir, rever, mandar para quem você quiser, tá bom? Então tá disponibilizado. O presbitério encontrou essa forma de disponibilizar, atendendo a pedidos de muitos irmãos que gostariam de ouvir e ver a madrugada e o pós-madrugada. Então, atendendo a pedidos, o presbitério nos autorizou a colocar a madrugada e o pós-madrugada no YouTube. É só fazer a pesquisa lá, Kleber, porque aparece na hora, inclusive, a data que você quiser. Isso, é só colocar, vamos supor, se daqui a pouquinho o irmão quiser assistir o pós-madrugada de hoje, é só colocar assim, no YouTube, pós-madrugada e a data de hoje, 13/7. Pronto, vai aparecer. Só isso, é simples, é rapidinho, tá bom? Se você ativar o sininho, muito bem. Se você ativar o sininho lá no canal da igreja, você recebe a notificação na hora. Na hora que é postado. Então, tem que se inscrever no canal, dar o joinha. Aprendi com a minha sobrinha isso daí. Se inscreve no canal, dá o joinha e se você ativar o sininho... A sua sobrinha te adotou o 4 anos. Ela fala, se inscreve no canal e dá o joinha. Agora vocês verem como essas crianças estão, né? Eu tava vendo o filho de um irmão nosso na igreja em Cocará-Taparica, em Vila Velha. Uma irmã trouxe um álbum de fotos e ela, eu quero ver. Aí quando ele entregou o álbum de fotos, ela abriu o álbum, a capa, aí tinha a foto ali. Ela botou o dedo na boca, tentou passar. Mas não passava. Eu falei, não, você tem que virar a página. Né? Ela não sabia o que era um álbum de fotos, meu Deus. A pessoa que fosse online. Online, ele passasse o dedinho e fosse, meu Deus. Eu fico observando essas coisas. Meu Deus. Porque as crianças, vê como é que elas estão evoluídas, né? Evoluídas, né? A internet, essa coisa da o analógico não é pra elas, mas agora só o digital. Ela pensou que ia passar as fotos ali como passa no celular. Eu achei muito engraçado. Deixa eu agradecer aqui o pastor Francisco Damiani, esteve conosco aqui, o pastor Marcelo Simões, o pastor Guilherme Campos também. Vou pedir agora o pastor Marcelo que esteja orando após a vinheta aqui pelos nossos irmãos, porque é momento de oração. Momento de oração. Clamamos, Pai, pelo sangue de Jesus. E diante do teu altar queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, porque tem sido maravilhoso. Amém. Podermos estar já nas primeiras horas do dia, cultuando o teu nome e recebendo do Senhor o maná que o Senhor tem para o decorrer do nosso dia. Agora, sabemos que iremos passar por muitas adversidades. Por isso, levantamos a Ti o nosso clamor, as nossas súplicas, para que o Senhor esteja abençoando a cada uma das nossas vidas, segundo a necessidade que temos, para que possa haver as operações do Teu Espírito, as curas, as libertações, Senhor, a salvação, mas também supre as necessidades materiais, de maneira que tenhamos o sustento necessário, não só para a vida secular, mas também material. Envia os teus anjos para consolar aqueles que estão enfermos, os que estão desempregados, para que não percam a esperança, e aqueles que necessitam de uma palavra, que eles possam ser alvos para os teus servos ali falarem daquilo que é a nossa esperança. Aleluia. Manifesta, pois, assim o teu poder e continua agraciando esta rádio, para que ela possa continuar sendo um instrumento para o louvor da tua glória em toda a sua programação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.